Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria, a TV que é nossa. Hoje vocês já estão vendo pelo ambiente que nós nos encontramos que nós não estamos nos nossos estúdios, né? Por isso que este programa vai ser muito especial, vai ser muito legal, tenho certeza disso. Nós estamos aqui no Criadouro São Brás, local bastante amplo, vamos falar do meio ambiente, da parte ambiental, da fauna e não poderia de forma alguma faltar uma pessoa que tem um grande conhecimento a respeito deste assunto que nós vamos bater um papo aqui, que é o primeiro-tenente Fernando Roque Miller. O Roque Miller é do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Roque Miller, quero te agradecer, né, a aceitação do nosso convite de vir até aqui, né, ao São Brás, e eu fico tranquilo porque tu tá te sentindo em casa, né, Roque Miller? É o teu ambiente. Então eu quero primeiro já te agradecer aí a tua presença aqui com a gente. Obrigado, Coronel Vargas. Em primeiro lugar, gostaria eu de agradecer o convite de estar participando do seu programa e me colocar à inteira disposição aí para nós termos uma conversa agradável sobre essas questões que são tão importantes na atualidade, né? Maravilha. Roque Miller, vamos iniciar assim, ó. Primeiro eu gostaria que tu te apresentasse, né? A gente sabe que o 2º Batalhão Ambiental, ele tem uma área de responsabilidade muito grande, né? Qual é o setor que tu trabalhas dentro do 2º Batalhão? Sim, o 2º Batalhão Ambiental, ele tem, como o senhor bem falasse, né? Tem uma área muito grande de abrangência. E aonde hoje eu estou lotado e faço meu trabalho é na 2ª Companhia de Polícia Ambiental de Cruz Alta, né? Que também, né, abrange vários municípios, né? E isso aí é uma peculiaridade do Comando Ambiental como um todo, né? Devido à sua vasta capilaridade, né? Hoje a gente pode dizer que é uma das instituições, se não a única, sim, que consegue abranger o estado todo, né? Dando uma pronta resposta na questão dos crimes ambientais. Roque Miller, o que se nota dentro de uma corporação como a nossa Brigada Militar é que uma unidade normalmente ela começa, né, de forma pequena, humilde, dentro do seu contexto, mas o que se viu dentro do ambiental foi um crescimento, essa é a palavra correta, um crescimento muito grande, tendo em vista a real necessidade, né, tendo em vista de nós estarmos no Rio Grande do Sul, né, e depois eu quero que tu faça um comentário a respeito das principais ocorrências, enfim, mas para que o nosso público se localize com essa situação, né? Como que tu viu o crescimento do ambiental na nossa brigada? Assim, Coronel, eu posso até, como testemunha viva, né? Exato. Desde o início eu participo, desde 93, quando foram formadas as primeiras patrãs no estado, né? Mas para nós contextualizarmos um pouco assim, a Brigada Militar, ela já, desde o século passado, desde 1920, ela já vinha com essa preocupação, né? Quando lá em 1920 foi deslocado os primeiros efetivos para atender uma ocorrência ambiental. Mas, atualmente, assim,
né, dentro de uma linha histórica, em 89 foi criado o grupamento ambiental, que foi separado alguns efetivos, né, para trabalhar especificamente na área ambiental. Após isso, como houve uma demanda gerada e pela própria sociedade, né, a própria sociedade rio-grandense, nessas questões ambientais, a brigada, como todas as polícias militares do Brasil, não poderia ficar atrás, né, Sim. Criou o seu efetivo, né, especializou esse efetivo, porque a área ambiental é uma área muito técnica, né, uma área que demanda muito conhecimento. Né, o nosso efetivo muitas vezes está trabalhando em áreas de biologia, de taxonomia vegetal, nas engenharias, né, então ela demanda um conhecimento específico, né, muitas vezes sobre fauna, flora, recursos hídricos, e para isso há necessidade de uma especialização. Né. Então a brigada em 93 ela especializou esse efetivo, alguns, né, e começaram a atender as questões das denúncias e crimes ambientais. De lá para cá, foi criado depois as companhias independentes, né, onde foi um aporte maior. Nós passamos pela companhia independente, né? Sim, sim, Santa Maria inclusive, que era uma delas. Exato. Né, e teve um aporte maior de efetivo para trabalhar exclusivamente nessa área. Posterior a elas veio o Batalhão de Polícia Ambiental, né, que foi criado, e depois, por fim, o Comando Ambiental, que hoje possui 3 batalhões, um em Santa Maria, um em Porto Alegre e outro em Passo Fundo, ao qual eles fazem a gestão de todo o efetivo em todo o estado para o atendimento das demandas em ocorrências ambientais. Então hoje nós temos 3 batalhões, no Rio Grande do Sul temos 3 batalhões. 3 batalhões. É o primeiro Porto Alegre, sim, segundo Santa Maria e o terceiro Passo Fundo. Passo Fundo, perfeito. Roque Miller, dentro deste contexto todo, né, agora chegamos então a um nível mais específico, né, dentro da questão das missões. Como é que está a grande missão do Batalhão Ambiental? Né? Nós sabemos que existem vários crimes ambientais e a questão profícua, né, da Brigada Militar como uma polícia preventiva, né? Vamos iniciar justamente abordando este assunto, a questão envolvendo a prevenção. Como que o batalhão está trabalhando na área preventiva? Sim, dessa maneira a gente pode dizer que nós trabalhamos sobre 2 viés, né? Um é a educação ambiental e outro é a fiscalização ambiental. Hoje o Comando Ambiental ele tem equipes exclusivamente para atuar na área de educação ambiental, com palestras em escolas, tem projetos como o Patrulheiro Ambiental Mirim, né, em que ele forma, vamos dizer assim, crianças, sim, né, sim, voltadas para a conscientização ambiental, né, também os próprios pais também. O programa ele começou com as crianças nas escolas, mas ele foi tão bem aceito que os pais também já estão inseridos aí, sentiram a necessidade de participar, né? Porque a criança, a partir do momento que ela se conscientiza da questão ambiental, ela começa a cobrar também dos pais. Não, né? tem dúvida, não tem dúvida. Determinadas atitudes. Então nessa questão de, vamos dizer assim, prevenção, nós trabalhamos com a educação ambiental. Não formal, mas em seus diversos níveis, né? Nós damos palestras em universidades, em associações de bairros, né? Quem queira, né? Quem estiver interessado, o Comando Ambiental trabalha assim. E na parte repressiva, daí é a parte de fiscalização. Sim, né? aí é mais o terreno mesmo para... Sim, aí é mais atuação nos crimes ambientais. Né? Uhum. E Roque Miller, dentro desta questão das atuações, elas demandam mais a nível das pessoas fazerem algum tipo de denúncia? Como que se estabelece o detectar, né? Como que o nosso efetivo detecta o problema? Assim, nós temos várias modalidades de policiamento, né? E também várias demandas, elas vêm de toda forma, né? Nós temos requisições do Ministério Público, do Poder Judiciário, das delegacias de polícia. Nós temos a questão do patrulhamento, que nós fizemos, e aí nós acabamos constatando crimes ambientais. E principalmente nós temos a demanda das denúncias, né? Que é enorme, né? Todas as frações hoje, elas têm uma demanda muito grande de denúncias. Até porque muitas vezes o Comando Ambiental, o efetivo, quando faz o atendimento a uma ocorrência, aquela pessoa ali acaba denunciando várias outras pessoas porque ela se sentiu lesada, né? E aí acaba dando um efeito cascata aí, né? Exato. E aí, ao invés de nós atendermos uma ocorrência, nós vamos criar mais umas 12 para atender. Mas isso aí faz parte do policiamento, né? Sim. É uma peculiaridade da missão. Da missão, né? Até porque a questão ambiental hoje,
principalmente na questão, vamos dizer assim, dos danos que ela causa, né? As degradações que ela acabam envolvendo a coletividade, né? As pessoas hoje têm o interesse de fazer a denúncia, né? De apontar lá onde houve o crime, né? E querer que aquela pessoa seja responsabilizada. Uhum. Roque Miller, diante dessa, como tu falaste aí, né? Desde tu és uma testemunha, né? Que passou por todas as fases e chegando hoje, como nós estamos no Rio Grande do Sul. Dentro da tua visão, como que está se comportando a população, né? Lá desde 93 para agora, a população está dando uma resposta positiva? A gente percebe que há conscientização por parte de algumas pessoas, né? Principalmente hoje, que ninguém mais pode alegar desconhecimento da lei, né? Através da imprensa, dos órgãos aí que veiculam essas notícias. Mas assim, a gente pode perceber que alguns anos atrás, ou vamos dizer assim, algumas décadas atrás, aí uns 30 anos atrás, sim, muitos faziam por desconhecimento, né? A pessoa aquela lá, humilde, lá do interior, né? Muitas vezes não tinha conhecimento que derrubar uma árvore, certo, matar um animal, né? Aquilo fosse uma conduta que comportasse um crime. Uhum. Né? E que iria naturalmente causar um prejuízo. Um prejuízo a toda a coletividade, né? Com a atitude dele. Hoje a gente vê que muito pouco se tem essa questão da ignorância no saber, né, se está cometendo um crime ou não. Hoje a gente vê que a motivação principal das degradações ambientais é econômica, né? É a questão do valor econômico, né, daquilo que a pessoa pode auferir, né, em cima, muitas vezes, de uma degradação ambiental. Vou dar um exemplo bem simples que nós já tivemos a oportunidade de uma vez verificar. Nós fomos verificar uma denúncia onde a pessoa tinha drenado um banhado. Sim. E aí, tomando todas as providências, fazendo o levantamento lá e tomando as providências administrativas e criminais, ele nos confessou que havia contratado um engenheiro agrônomo para medir aquela área de banhado e ele fez os cálculos, né? Se ele fosse pego, quanto ele ia pagar de multa e quanto ele ia conseguir plantando de soja ali em cima daquele banhado. Então ele fez o cálculo, né? Se pegassem ele ia pagar tanto de multa, mas a soja ia dar mais que a multa, então ele resolveu drenar e plantar soja. É o chamado crime consciente, ou seja, sim, ele fez premeditado e planejado. Planejado. Então existem, vamos dizer assim, são dois polos completamente diferentes, né? Sim, a questão da ignorância, a questão do não saber e a questão daquele, como o senhor disse, né? Do dolo consciente, né? A pessoa saber que está cometendo um crime, mas em razão do lucro que vai oferir em cima daquilo ali, correto, ele acaba deixando de lado. Imagina. Então a gente se vê aí que diante do pensamento e do comportamento, né, humano, entra essa questão envolvendo, sem dúvida nenhuma, sempre a questão financeira, ou seja, como tu falaste, né, oferir lucro é o que vai me dar o maior retorno, né? Sim. Roque Miller, diante do local onde nós estamos aqui agora, né, no São Brás, como que se estabelece essa questão toda aí, por exemplo, da fauna, né? Indo um pouco agora para o lado da fauna específico. Apreensão de animais silvestres, enfim, como que se dá isso dentro do batalhão? Nós trabalhamos na questão da fauna, né? Nós temos tanto a fauna silvestre quanto a doméstica, né? Que hoje são dois grandes, assim, vamos dizer assim, problemas ambientais em que as ocorrências são inúmeras, né? Uma pelo costume, né? Das pessoas ainda terem um animal silvestre em cativeiro, né? Como animal de estimação. Que é chamado o animal de estimação. E não pode, né? Pela lei, isso aí é um crime, é considerado crime. E outra questão dos animais domésticos na questão dos maus tratos, né? Então, o comando ambiental, a partir do momento que ele toma ciência de algum crime, seja por denúncia ou até mesmo no patrulhamento ou verificação, né, ele acaba, vamos dizer assim, entrando em contato com a pessoa, verificando se procede realmente aquela conduta criminosa e a partir dali, então, toma as devidas providências. No caso do animal silvestre em cativeiro, que é o que mais ocorre, mais comum, né? Aí você vai ter desde pássaros, nós já pegamos um macaco numa corrente como um cachorro, o paca sendo criado em galinheiro como galinha. Então nós temos sim os mais absurdos, eu só imagino, né, que a gente vê.
E na questão dos animais silvestres, quando em cativeiro, a primeira coisa que a gente faz, após tomar todos os procedimentos, sejam criminais, administrativos, né, é verificar se o animal está muito tempo em cativeiro. Se ele está habituado àquela vida em cativeiro ou se ele ainda se encontra a risco, né, não habituado. Ou seja, a medição do tempo em que ele está naquele local. Exatamente, para que você possa fazer a soltura desse animal. Porque o animal silvestre é um animal de vida livre, ele não pode estar em cativeiro. Então, a prioridade é fazer com que ele retorne ao seu habitat. Certo. Né? A gente consegue isso através de um laudo veterinário, né, que é um técnico habilitado para isso, né? E ele não estando habituado à vida de cativeiro, nós fizemos a soltura no meio ambiente, né, no habitat dele. Ele estando muitas vezes habituado e tendo que ser feita uma readaptação, né, para que ele possa, porque o animal, quando ele fica muito tempo em cativeiro, ele acaba perdendo os instintos dele. Ele não procura mais comida, certo, né, porque ele sempre foi alimentado a vida toda. Ele fica à mercê, vamos dizer assim, dos seus predadores, né? Ele não tem aquele instinto de proteção, de defesa, né? Então, quando ele perdeu esses instintos, esses hábitos, nós fazemos muitas vezes trazer, no caso aqui, para o braço. Aqui para o braço. Isso, aqui ele é um mantenedor de fauna legalizado pelo IBAMA e ele faz essa readaptação dos animais e no momento que eles estão aptos à vida livre, né, é feito um laudo e então feita a soltura desses animais, né? Há também outros exemplos, assim, por exemplo, de animais atropelados em rodovias, animais que muitas vezes os donos acabaram fazendo lesões neles, né, muitas vezes amputando membros, né, por exemplo, cortando asa das aves para não voar. Quer dizer, esse tipo de animal ele não tem mais condição de voltar de largar na natureza de volta. Ele vai ser um animal que ele vai estar condenado a viver o resto da vida em cativeiro. E aí vem a gravidade das coisas, né? Então são situações diferentes, né? Bem distintas. Sim. Na questão já dos animais domésticos, nós temos a questão dos maus tratos. Hoje, com a nova lei aí que aumentou a pena para maus tratos com cães e gatos, né? Então ficou também bem mais complicada essa questão aí para as pessoas que têm esse tipo de conduta, né? Então é dessa forma que o comando age na questão da fauna. Rockmiller, qual a ocorrência de maior âmbito, ou seja, o que mais acontece, né? Tem um sinal de ocorrência que seja mais incidente? Assim, ó, como a gama de ocorrências é muito grande dentro da área ambiental, você vê, a gente trabalha com caça, pesca, mineração, agrotóxicos, resíduos sólidos, desmatamentos, drenagens de banhado, poluição, nessas mais diversas formas, seja hídrica, é uma amplitude solo, violenta. Sim, é muito grande, é um espectro muito grande de atuação. Mas a gente pode dizer assim que existem algumas que têm mais incidência. A questão dos animais, né? Até por uma demanda da sociedade, né? Que hoje não admite mais esse tipo de comportamento das pessoas, né? Que era cultural, né? Que vinha dessa forma. Temos os desmatamentos, com a questão muitas vezes da expansão de lavoura, vamos dizer assim, acaba fazendo com que muitos façam de forma ilegal, né, sendo que poderia procurar as secretarias de meio ambiente, né, para analisar cada caso e conseguir a obtenção do alvará. A pesca, resíduos sólidos, quer dizer, é bem grande, assim, a demanda. Né? É bem grande. Nós não podemos falar, então, numa questão mais específica em termos da incidência. Não, até porque assim, ó, cada região, o Rio Grande do Sul, por ser muito vasto, como o Brasil... também tem mais essa peculiaridade. Cada região tem sua peculiaridade. Né? Em alguns locais, vamos dizer assim, onde as cidades são mais desenvolvidas industrialmente, nós vamos pegar muitos casos de poluição. Em casos do interior, né, muitas vezes, o senhor pega mais desmatamento, mais caça. Certo. Né? Em regiões ali onde tem cursos hídricos, barragens, você vai pegar bastante ocorrência com pesca. Então, vamos dizer assim, é pontual, é local, né? Depende muito da... Sim. A região determina região. O que realmente a demanda. A demanda. Rockmiller, me explica um pouquinho para o nosso telespectador a questão mais operacional numa situação de apreensão de um animal silvestre, enfim, como se dá o deslocamento, né, deste animal até aqui o São Brás, como funciona, ou seja, o que eu quero colocar contigo, é a situação assim, ó, aconteceu a ocorrência, né,
houve toda a parte de apreensão, houve todo o preenchimento, né, da documentação pertinente àquela situação, e o passo seguinte é fazer com que esse animal chegue aqui. Explica um pouquinho para nós como tudo isso funciona. Sim. A questão das apreensões dos animais, ela tem suas peculiaridades também, porque envolve muito, assim, depende da espécie e o tipo de animal, né? Nós podemos, assim, muitas vezes ser chamados para fazer a apreensão de um jacaré, né, adulto, certo, né, que detém um pouco mais de cuidado, como de uma ave, de um pássaro silvestre, sim, que esteja há muito tempo em cativeiro, uma caturrita, né, vamos dizer assim. Então, por isso também da necessidade da especialização do pessoal que trabalha na área ambiental, né, e aí nós contamos com o Brás também, porque o Brás, pelo know-how que tem com a lida desses animais, o trato, né? O trato. Ele nos passa muitos ensinamentos, né? Inclusive o nosso pessoal faz cursos aqui de contenção de animais, né? Que é necessário, porque cada animal tem uma forma de se chegar nele e de se fazer a contenção dele. Sim. Né? Uma pelo perigo que ele pode expor o agente, né, policial nessa hora da contenção, e outra até mesmo para não lesionar o animal. Certo, né? Certo. Então, como ele disse, assim, ó, a apreensão de um jacaré é bem diferente da apreensão de um papagaio que está numa gaiola. Claro. Né? Então, quando nós somos acionados para esse tipo de ocorrência, o pessoal já vai sabendo que tipo de animal é, né? Já leva o material necessário, se é com ofídeos, já leva o gancho, né? Se é com jacaré, alguma outra coisa, já leva o enforcador e alguns outros materiais, e as gaiolas, né, para transporte. O material todo ele já previamente estabelecido para cada tipo de animal, né? Para justamente fazer isso, fazer a contenção dele, a captura, né, e posterior a remoção até aqui o braço. Muitas vezes esses animais aí, eles têm que viajar 2, 3, 4 horas. Sim. Né? Depende do local, se for mais próximo ou mais distante. Eu, no meu caso, Cruz Alta, em torno de 1h40, 2 horas. Né? Esse animal tem que ser transferido para cá. Então ele vem dentro da viatura policial, né? Dentro de uma gaiola, uma jaula, seja o material que for, né? E chegando aqui ele passa por uma avaliação, né? Pela equipe do Brás ali, até por médicos veterinários que aqui trabalham, né? E aí depois o Brás faz o encaminhamento aí para verificar justamente essa questão, né? Se o animal tem condições de voltar ao ambiente. A avaliação, né? Daí a partir daqui, vocês fazem uma espécie de um recibo da entrega, o Brás assume a responsabilidade desse animal e a partir dali com o Brás. Na realidade nós fizemos assim um termo de apreensão em fiel depositário. Nós apreendemos o animal e nomeamos ele como fiel depositário. Então o Brás ele fica de fiel depositário desses animais aí até a destinação adequada, né? Ou a soltura ou a permanência, aqui, dependendo da questão e lesão do animal. Né? Roque Miller, o que a gente observa em viagem, em deslocamentos, inclusive na própria região, se vê muitos cardeais soltos, que há pouco tempo não se via isso. Né? O cardeal era a paixão do criador, né? De ter um cardeal em casa, né? Pela beleza dele, enfim. E hoje a gente está vendo assim, ó, na beira da estrada, enfim, em acostamento, o cardeal ali, quer dizer, é um efeito grande, sim, da fiscalização e da conscientização. Podemos dizer que tudo contribui, né? A questão do cardeal, ele sempre foi muito procurado, principalmente por criadores, né? Criadores de passeriformes, pela beleza do animal, né? Ele tem um topete vermelho, vistoso, né? E pelo canto. Então ele é um animal que ele é muito procurado. Inclusive a maioria das ocorrências que nós pegamos envolve cardeais. Né? E o cardeal hoje, ele está ainda na lista de ameaçados de extinção. Opa, o cardeal está na lista ainda? Está ainda na lista. O nome dele está inserido na lista lá na CITES, né? Que é uma convenção internacional, e também nas listas do Estado. O Paroária coronata, como a gente chama, que é o nome científico do cardeal, né? E então muitas vezes a gente vê assim uma aglomeração de cardeais em algum determinado ponto, mas nós temos que entender assim que muitas vezes pode não ser uma superpopulação. Pode ser que em determinada região ele tenha, e a partir do momento que o senhor sai dali, o senhor não vai ver mais vai ver mais nenhum. Então, por isso que às vezes o pessoal muitas vezes se questiona, mas eu vejo tantos cardeais, como que ele está na lista de mensagem de extinção? É verdade, até para mim foi uma surpresa, tendo em vista da gente
ser fácil observação pelo fato da beleza dele e tudo mais, e a gente olha um cardeal ali, olha um cardeal na cerca. Sim, né? Então... e muitas vezes esse animal ele pode ser endêmico daqui. Né? Então o senhor só vai ver aqui. A partir do momento que o senhor sair do Rio Grande do Sul, for lá para cima, o senhor não vai mais encontrar ele. Não vai. Então pode ter um número, vamos dizer assim, considerável aqui, sim, mas no resto do Brasil não tem. Perfeito. Então são todas essas questões que a gente analisa, né? Que são analisadas para muitas vezes o animal constar ou não nessas listas de animais de extinção, seja do estado, nacional ou internacional. Né? Maravilha, maravilha. Roque Miller, para nós levarmos para o nosso encerramento, nós sabemos aí que estão acontecendo algumas trocas de comando, né, dentro do comando ambiental e também dos batalhões, né? Nós temos conhecimento que o Major Garcia está assumindo o nosso batalhão aqui de Santa Maria, né? Já houve essa troca, enfim, como que está essa questão? Sim, o Major Garcia ele está assumindo inclusive hoje, né? Está assumindo hoje o batalhão? Definitivamente, porque ele estava em férias, né? Então ele retornou, se apresentou hoje, e a partir de agora ele vai ser o nosso gestor maior aí dentro da região aqui nas questões ambientais. Né? Coisa boa, coisa boa. Então, Roque Miller, eu queria quero, né, primeiro te agradecer e dizer da importância, né, de nós estarmos conversando aqui agora por qual o objetivo do nosso programa, né, Cidadania e Segurança Pública, nós levarmos para a comunidade informações importantes, tirarmos dúvidas, né? Por exemplo, tu falaste agora há pouco a respeito da caturrita, né? A verdinha, essa que anda, que se vê bastante também aí pelo interior, enfim. Ela é um animal que é proibido de eu ter ela em casa. A Miopsita monachus é o nome científico isso, dela. Aí ele me ajuda nisso, viu? A caturrita, ela muitas vezes, e não raras vezes, nós vemos muitas vezes em famílias, né? O pessoal tem aquele costume ainda de ter o animal em cativeiro, só que é um animal silvestre. Todo animal silvestre é um animal de vida livre, ele não pode ser, vamos dizer assim, enclausurado. Certo. Né? Então, principalmente assim, a gente vê com pessoas mais idosas, serve como companhia, um papagaio, uma caturrita, mas hoje é um crime, né? É um crime ambiental, né? A pessoa acaba respondendo. E na área ambiental é uma coisa interessante assim, que a pessoa responde em 3 esferas, né? Penal, civil e administrativo. E administrativo são Além 3. dela responder pelo crime, ela tem que pagar uma multa e ela tem que reparar o dano. Então é um incômodo bastante grande, né? E nesse aspecto eu acho que a legislação foi feliz, né? Sim. No sentido de penalizar mesmo a pessoa, né? Para que ela mude essa conduta, né? Então nós trabalhamos em cima disso aí, né? Como o senhor falasse antes, na questão da educação ambiental, na questão da fiscalização, e é uma coisa tão gratificante, Coronel, que eu vou lhe dizer assim, ó, uma satisfação enorme trabalhar no comando ambiental e nessa área, porque nós sempre falamos assim que nós não trabalhamos, nós trabalhamos muitas vezes por pessoas que nós nem conhecemos a cor dos olhos ainda, verdade. O cabelo, né, como é que vai ser, porque nós trabalhamos para as futuras gerações. Para o futuro. Então o que a gente espera é que as futuras gerações possam usufruir dessa mesma beleza que hoje nós estamos aqui, né? Perfeito. Elas possam da mesma forma usufruir isso aqui. Não tem dúvida, não tem dúvida. Tu falaste uma coisa importantíssima aí agora, porque como vinha até bem pouco tempo, né, imagina como nós estaríamos hoje, né? Por isso o crescimento do batalhão ambiental, que tem uma fatia importantíssima, né, diante desta preservação que ainda nós estamos vendo. Né? Então, imagina esse trabalho sendo feito da forma como está sendo feito, né? E evidentemente com um amparo legal, legislações vigentes e atuais, né? Evidente, tudo isso vai sim trazer um aspecto futuro, né? Um futuro, como tu falaste aí, que nem se conhece, a quem nós podemos estar aqui trazendo, né, boas notícias. Roque Miller, eu quero te agradecer aqui, né, mais uma vez, e me colocar à disposição do Batalhão Ambiental. Quero que tu leves ao teu comandante, né, ao comando ambiental, que é o Coronel Vladimir, né, agora ao Major Garcia, a nossa disposição
né? Nós temos a TV Santa Maria, é uma televisão aberta a toda e qualquer demanda, né? Nós temos aqui o que for necessário, vocês achando por bem, querendo fazer alguma divulgação, querendo fazer alguma campanha, tragam para gente que nós estamos junto com vocês nesse aspecto preventivo, essa situação toda envolvendo as crianças, né? Aonde a gente consegue conquistar na parte educacional uma criança, se sabe que aquilo ali vai ter um compartilhamento futuro muito grande, muito grande. Então eu quero que tu leves daqui o nosso abraço e a nossa grande consideração a todo o efetivo ambiental, né? Através da tua pessoa, que tu leves daqui o nosso abraço, a nossa consideração e que vocês tenham cada vez mais oportunidade do cumprimento da missão, né? De cumprir cada vez mais a missão, porque a natureza agradece sem dúvida nenhuma. Eu já, como eu disse de antemão, lhe agradeço novamente pela oportunidade, principalmente nós falarmos sobre o nosso trabalho, né? Para que quem ainda não conhece, né, tenha esse conhecimento. E da mesma forma, estamos à disposição tanto da TV Santa Maria, do senhor, como de toda a comunidade rio-grandense, né? Perfeito. No que for tocante às questões ambientais, nós somos parceiros, né? Maravilha, maravilha. Então fica aqui, né, o nosso agradecimento então, e mais uma vez, Roque Miller, de nós estarmos aqui à disposição, tá bem? Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aqui para o nosso telespectador, diante da tua experiência, enfim, deixa alguma coisa para reflexão. Bom, eu poderia dizer ao telespectador assim, hoje o meio ambiente ele tem uma proteção constitucional muito grande, né? A legislação ela protege muito a questão ambiental, mas independente de ser uma obrigação legal das pessoas, eu peço que as pessoas tenham um pouco de conscientização, né? Sensibilização primeiro e depois conscientização, porque nós temos a obrigação, não legal, mas sim consciente, de deixar para as futuras gerações, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, um planeta onde a gente possa viver de uma forma com qualidade de vida e com amor ao próximo e amor à própria natureza. Bom, depois dessa declaração aí do Roque Miller, eu assino embaixo. Por quê? Porque é justamente a questão envolvendo a grande missão, né? Todos nós, em termos policial, brigada militar, existe uma missão a cumprir, né? E o Roque Miller acabou fazendo a contextualização, né? Resumindo com muita felicidade nas suas palavras, qual é essa missão? Essa missão é justamente nós pensarmos no futuro, né? Das nossas crianças, os nossos netos, terem uma vida saudável, né? E que tenham esse respeito mútuo com a natureza. Porque a partir do momento em que eu vá agredir a natureza, sem dúvida nenhuma ela vai me dar uma resposta. Então, que a gente faça aí um tratamento consciente, exatamente como o Roque Miller falou. Pessoal, eu quero dizer para vocês que nós poderíamos ficar aqui com o Tenente Roque Miller um dia inteiro conversando, né, sobre peculiaridades, novidades em atendimento de ocorrências, as inúmeras e milhares de ocorrências que esse batalhão acaba atendendo por aí, né, trazendo mais dicas para vocês, mas digo aqui que não vamos encerrar assim. Vamos, em outras oportunidades, nós vamos conversar com o Roque Miller, com o novo comandante agora, o Major Garcia, que eu quero desejar sucesso no seu comando, né? Um companheiro e colega de longa data. Então, com tudo isso, nós vamos nos despedir aqui, prometendo que nós vamos ampliar mais este assunto, que é um assunto muito importante para o nosso futuro, tá bem? Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua constante companhia conosco todas as semanas e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma,
uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com direito, ciências contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA.